Olá, amigas e amigos, bem-vindos ao canal da Poema Investimentos. Eu sou o Gustavo Sayane, hoje é dia 27 de janeiro de 2026 e este é o nosso episódio número 13 sobre este novo canal. Não deixem de dar uma olhada se vocês estão vendo esse episódio ainda em 2026, no episódio número 12 da nossa carta anual, do clube da parceria de investimentos, né? Mas hoje eu vou dar uma olhada, uma visitada em alguma empresa e eu recebi os comentários do amigo Flávio, que já acompanhava o meu canal anterior, né? Que é o Naive Investor. Eu falo sobre isso no primeiro episódio deste canal. E ele fala, pode falar de JALL3, que eu não me lembro de cabeça qual é, e MLAS3, que eu me lembro de cabeça qual é. Obrigado, Flávio, por mandar essas sugestões. Eu vou cair dentro, então. Eu vou fazer a MLAS3, que é a que era a multi-laser, tá? Que é o seguinte, nós tivemos uma posição, fomos sócios, né, da multi-laser, agora multi, durante um período, não faz tanto tempo assim. Acho que a gente encerrou mais ou menos uns 2 anos atrás a nossa posição. E foi eu lembro da ideia, assim. Nossa parceria trabalha com investimentos em termos relativos bastante concentrados, né? Eu não teria problema nenhum em ter duas ações na carteira. 3, com certeza. Hoje nós temos 7, efetivamente, né? Mas naquele momento eu fiz uma carteirinha assim de empresas que estavam com um IPO relativamente recente, pouquíssimos anos, porém cujas cotações tinham caído bastante, 90%. Portanto, parecia que estavam atraentes, né? A Multilaser era uma delas, a CIA era uma outra delas, e tinha uma outra que agora não me veio à memória. Não me veio à memória. Mas a CIA teve bom resultado, ela triplicou de cotação. Eu comprei a mais ou menos 3 e vendi a mais ou menos 10, então mais que triplicou. Mas a Multilaser não deu bom resultado. Eu não me lembro de cabeça assim, se perdeu um pouquinho, mas acho que não ganhou nada. Mas assim, o tempo passa, né? As coisas mudam e tal. E é uma boa ideia revisitar aqui. Eu tenho os números até o final de 2024. A esta altura ainda não saiu o resultado final do ano de 2025, mas vamos ter 3 trimestres aí. Então, o que eu tenho aqui, olha, de lucros e fluxo de caixa livre são 6 anos, 6 anos, né? Então, o que se vê aqui é um fluxo de caixa livre negativo na média, né? Muito embora o lucro na média até que seja positivo. Mas com os 2 anos completos recentes aqui, bastante negativos, né? É um pouco, né, da realidade da Multilaser. Então ela importa produtos assim eletrônicos, né, com um sortimento muito amplo, né, de coisas e tal. E ela capta esse dinheiro do IPO realmente por aqui, né, nesse momento aqui que ela começa a queimar caixa aqui um pouco antes. Pelo que eu entendo, com o intuito de até se tornar meio que um fabricante, assim, migrando para fabricar, ou pelo menos para montar as coisas aqui, né? Hoje em dia fabricar é tão relativo, né? Porque é um Lego, né? Você compra daqui, compra dali, não sei o quê, compra um chip daqui, não sei lá. Mas eles têm essa iniciativa que estava rolando em
extrema, né? Ali que é Minas Gerais, fronteira ali com São Paulo. Mas é uma análise muito difícil, né? Porque tem que saber se tudo isso vai dar resultado, e se der mais ou menos quando. É uma análise difícil, né? Bem difícil. Mas uma vou colocar aqui, central de resultados. Eu acompanhava também bastante o Alexandre, assim, que era o dono, né? Assim, o fundador e o CEO e tal. Enfim. Vamos ver aqui o balanço, né? Consolidado neste caso. Esse aqui já pulou pro. Temos aqui, ó, patrimônio. Olha, ao final do terceiro trimestre do ano passado, 3 bilhões e 36 milhões. Então, todo o respeito à Multilaser, né? O patrimônio da nossa parceria está se aproximando de 3 milhões, né? O patrimônio da Multilaser é 1000 vezes o nosso. 3 milhões foi muito difícil chegar. 3 bilhões tem que parabenizar, né? Bom, passivo aqui. Então somemos o circulante, 1 bilhão 850, com o não circulante, 399. O que salta aos olhos assim de imediato é como o passivo é de curto prazo, né? Tem um peso enorme no curto prazo. Interessante também ver que caiu aqui, né? Então o balanço se tornou mais leve. Vejamos quanto disso são dívidas, né? De curto prazo, 342 e de longo prazo, 159. Então, ó, interessante, a dívida vai caindo, tá? Isso é bom. Isso tá estranho. Ih, peraí, isso aqui tá bem errado. Peraí. Agora sim. Não sei em que momento eu introduzi esse erro aí, mas estava errado. Até esse aqui tá errado. Bom, mas assim, a questão da Multilaser nunca foi de balanço, né? Porque como ela tinha feito o IPO, ela tinha um balanço aceitável, né? Vamos dizer assim. E, tô dizendo aceitável não é com ironia, não. Tipo, dentro de um espectro bem razoável. Vamos ver então a liquidez corrente. 3 bilhões 679 é o ativo circulante. Dividimos isso pelo passivo circulante, 1 bilhão 850. Então quase 2 aqui. Sob esse aspecto, tranquilo. Outra maneira de se olhar é o seguinte, né? Você deduzir completamente o estoque, né? Você tira, aí não é uma divisão, é uma subtração. Então, passivo, vai, 1 bilhão, não, perdão, ativo. 3 bilhões 680, vai. O estoque, 1 bilhão 620. Então é como se fosse assim, 2 bilhões, vai. Se for maior do que o passivo, circulante no caso, está dentro de uma razoabilidade. Receita, agora a gente vai para a parte de resultados, né? Receita, 2 bilhões 763. Aqui eu vou ter que projetar, né? Nós temos 3 trimestres. Imaginar que o quarto trimestre terá sido igual aos 3 primeiros. O que é um pouco, assim, talvez não muito correto para uma empresa como a Multi. Posso estar errado. Lucro líquido, 150. Também faço essa projeção aí. E finalmente o fluxo de caixa livre. Aí o operacional aqui, menos 134 e o de investimento, menos 42. Então, menos 176. Também faço essa projeção
de 3 trimestres para 4 trimestres. Então fica com fluxo de caixa negativo aqui. Eu tô com uma dor no ombro aqui, danada. Então eu vou fazer uma média de 7 anos. Ainda não é exatamente 7 anos, né? Vou deletar essa média aqui, porque a média sem inflação não adianta nada. 7. Aqui. Então a média de 6,75 anos aí fica em um lucro de 123 milhões e o fluxo de caixa livre de menos 178. Vejamos o preço da Multilaser, né? Vou colocar aqui Brasil, né? Só para que Multi é muito abstrato, né? Grupo Multi, beleza? Deu um troço doido aí. Tá aqui. 1.163 bilhão. É notável que ela teve a 872, então ela sobe. Aliás, tem tudo subido, né? Nos meses recentes. Não sei que ação caiu, assim, comparada com 5 meses atrás, né? Talvez a Rap Vida, não sei, essa caiu, teve uma queda em algum momento. Bom, 1.163 bilhão, né? O que a gente compara esse preço para uma empresa como essa, né? É uma análise difícil. 95% das análises são difíceis, né? Assim, é interessante demais, né? Porque assim, o analista, né? Se ele tiver uma opinião assim sobre mais, mais do que 10% das coisas, já é estranho, sabe? Porque às vezes você olha assim e fala, não sei, né? E o meu trabalho aqui é esperar, é olhar, procurar, mas esperar aquelas assim, buf, né? Tá brilhando assim, né? Não tem, né? Não é aquele chute no ângulo, não, tá o gol ali, você empurra a bola para dentro, vamos dizer assim, né? Mas aí esse preço de 1 bilhão 163 é interessante que, né, que se você for comparar com o patrimônio puramente, né, é 1/3 do patrimônio. Então, sob esse aspecto aí, né, tem valor. Né? Se for comparar 1.200 bilhão com o patrimônio menos o passivo, né, que é uma comparação meio estranha assim, mas um pouco mais. E a receita de 3 bilhões e 600, 700 projetada, você compra a Multilaser por menos de 1/3 da receita, né? Que parece bem atraente isoladamente. É interessante no Brasil, né? Porque tenho visto recentemente empresas à venda por 1/10 da receita, né? Não me lembro exatamente qual, assim, mas foi recentemente que eu vi e era dessa ordem, assim. Enfim. Mas assim, Flávio, eu considero, sabendo o que eu sei, né, eu não tenho lido sobre a Multilaser, né, esse ano passado eu não li nada específico, eu colocaria a Multilaser nessa caixa aí, né, do difícil demais para dar uma opinião, né, é a maior caixa, né, da análise, eu acho. Né, aí você compara, sei lá, vou pegar uma bem, você pega a Multilaser, vou colocar aqui, com a Vale, sabe? Uma coisa bem óbvia assim, que é parte da nossa carteira, uma parte bem importante, tanto através da Vale mesmo, quanto através da Bradespar, né? E ela é uma empresa que tinha isso aqui, né? Subiu bastante, né, já, bastante, mas tá à venda, ela apresenta fluxo de caixa livre positivo desde, sei lá, 2016, por ali. Depois eu tenho que fixar essas duas colunas aqui. Lucro desde,
sei lá, 10 anos de lucro, né, de números positivos para lucro, e tá vendo aí por 7 vezes o seu fluxo de caixa livre médio aí recente, ou mesmo aqui umas 5 vezes o seu lucro médio dos últimos 5 anos, né? Então, sabe, é isso, assim, né? Eu não sei de nada sobre a Multilaser que me diga assim, não, peraí, cara, não, é completamente diferente da Vale, essa distribuidora, essa central da Multilaser vai mudar tudo, ela vai... Eu não sei, né? Então, não sabendo, eu não mergulho nesse desconhecido. Beleza? Muito obrigado, gente. Obrigado, Flávio, pela sugestão e até os próximos episódios.